Hoje eu vou mostrar que, seguindo alguns passos simples e prestando atenção em pequenos detalhes, você consegue preparar um delicioso soufflé de espinafre que fica incrivelmente leve, bem aerado, dourado por cima e extremamente cremoso por dentro. Então acompanhe cada etapa até o final, porque cada detalhe tem uma função importante para que o seu soufflé cresça bonito, fique estável por mais tempo e tenha uma textura simplesmente perfeita. Agora vamos começar. Em uma panela média coloque 2 colheres de sopa de manteiga e leve ao fogo baixo. Espere a manteiga derreter completamente sem deixar escurecer. Assim que estiver totalmente derretida, acrescente 2 colheres de sopa de farinha de trigo e comece a misturar imediatamente com uma espátula ou um batedor de arame. Esse é um passo muito importante porque estamos preparando a base do nosso molho branco, que dará estrutura ao soufflé. Continue mexendo por aproximadamente 2 minutos. Esse tempo é suficiente para cozinhar a farinha, eliminando aquele sabor cru que ela pode deixar quando não é bem preparada. E não esqueça, a lista dos ingredientes encontra-se na descrição do vídeo. Você vai perceber que a mistura forma uma espécie de pasta lisa, levemente dourada e muito aromática. Não tenha pressa nessa etapa, porque ela influencia diretamente no sabor do prato. Agora adicione 1,5 xícaras de leite de uma só vez. Assim que o leite entrar na panela, comece imediatamente a mexer com bastante energia usando um batedor de arame. E não se esqueça de deixar o seu like. Obrigado! Continue mexendo sem parar enquanto aumenta o fogo para a temperatura média. Aos poucos você vai notar que o líquido começa a engrossar e adquirir uma textura bem cremosa e uniforme. Esse processo leva cerca de 10 minutos e vale a pena respeitar esse tempo para obter um molho bem aveludado. Aproveite esse momento para temperar com noz moscada ralada na hora. A noz moscada combina perfeitamente com preparações à base de leite e queijo, trazendo um aroma delicado que deixa o sabor muito mais sofisticado. Continue mexendo sempre, principalmente no fundo e nas laterais da panela, para evitar que o molho grude ou cozinhe de maneira desigual. Se ainda não faz parte do nosso canal, aproveite para se inscrever. Será um prazer ter você com a gente. Obrigado! Assim que o molho estiver bem espesso, acrescente os 150 gramas de espinafre congelado diretamente na panela. Não há necessidade de descongelar antes. Misture delicadamente até perceber que o espinafre começa a derreter e se incorporar completamente ao molho branco. Aos poucos o creme ganha uma linda coloração verde e um aspecto extremamente apetitoso. Continue cozinhando em fogo médio por mais cerca de 10 minutos, sempre mexendo para que o calor seja distribuído de maneira uniforme. Esse tempo é importante porque permite que o excesso de água do espinafre evapore naturalmente, deixando um creme mais consistente. Se houver muita umidade nessa etapa, o soufflé poderá perder estrutura durante o forno. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. Obrigado! Quando o creme estiver homogêneo, bem encorpado e sem excesso de líquido, tempere com sal e pimenta do reino moída na hora a gosto. Lembre-se de experimentar o creme, pois o queijo também acrescentará sal mais adiante. Depois transfira toda essa mistura para uma tigela grande e deixe esfriar completamente. É fundamental que o creme esteja frio antes de receber as gemas, evitando que elas cozinhem antes da hora. Enquanto o creme esfria, vamos preparar o recipiente onde o soufflé será assado. Pré-aqueça o forno a 180 graus para que ele já esteja na temperatura correta quando a massa ficar pronta. Pegue um refratário e unte cuidadosamente apenas as laterais com manteiga, formando uma camada uniforme. Em seguida misture 1 colher de sopa do queijo ralado com 1 colher de sopa de farinha de rosca e espalhe essa mistura por toda a lateral untada. Esse detalhe pode parecer simples, mas faz uma enorme diferença. Essa superfície levemente áspera ajuda a massa a subir pelas paredes do recipiente enquanto assa, favorecendo um crescimento bonito e uniforme. Não é necessário untar o fundo do refratário, apenas as laterais merecem essa atenção especial. Com o creme já completamente frio, acrescente as 3 gemas e o restante do queijo ralado. Misture muito bem utilizando uma espátula até formar um creme completamente homogêneo. O queijo vai derreter durante o forno, deixando o interior do soufflé ainda mais saboroso e cremoso.
Reserve essa mistura enquanto preparamos o ingrediente responsável pela leveza da receita, as claras em neve. Coloque as 5 claras na tigela da batedeira junto com uma pequena pitada de sal. Comece batendo em velocidade baixa apenas para formar uma espuma. Depois aumente gradualmente a velocidade. Esse cuidado evita que as bolhas de ar fiquem grandes demais e cria uma estrutura muito mais estável. Continue batendo por aproximadamente 5 minutos. Observe atentamente o ponto das claras. Elas devem formar picos moles, ou seja, quando levantar o batedor, a ponta da clara deve se curvar delicadamente. Esse é exatamente o ponto ideal para um soufflé perfeito. Se bater pouco, elas não terão força suficiente para sustentar a massa. Se bater demais, ficam secas e perdem elasticidade, dificultando a incorporação e reduzindo o crescimento durante o forno. Esse equilíbrio faz toda a diferença no resultado final. Agora chegou uma das etapas mais delicadas da receita. Coloque aproximadamente 1/3 das claras em neve sobre o creme de espinafre e misture normalmente. Essa primeira adição serve para deixar a massa mais leve e facilitar a incorporação do restante das claras. Em seguida adicione o restante das claras e comece a misturar com muita delicadeza. Faça movimentos de baixo para cima utilizando uma espátula, girando lentamente a tigela enquanto incorpora tudo aos poucos. Evite mexer com rapidez ou fazer movimentos circulares muito fortes, pois isso elimina o ar que acabamos de incorporar às claras. São justamente essas pequenas bolhas de ar que vão expandir dentro do forno e fazer o soufflé crescer de maneira bonita e uniforme. Quando toda a massa estiver homogênea, ainda leve e bastante aerada, estará pronta para ir ao forno. Despeje cuidadosamente toda a massa no refratário preparado, espalhando delicadamente para nivelar a superfície sem pressionar a mistura. Em seguida, cubra todo o soufflé com os 50 gramas restantes de queijo parmesão ralado. Essa camada de queijo vai derreter durante o cozimento e formar uma cobertura dourada, saborosa e muito convidativa. Caso prefira, faça porções individuais utilizando refratários menores, que também garantem um excelente resultado. Com o forno previamente aquecido, leve o refratário para assar em temperatura moderada por aproximadamente 35 a 40 minutos. O tempo pode variar um pouco de acordo com o forno, por isso observe principalmente o aspecto da superfície. Durante esse período, não abra a porta do forno. Enquanto o soufflé está no forno, você vai perceber que ele começa a crescer lentamente, formando uma superfície dourada, firme e muito bonita. O tempo pode variar um pouco conforme o forno de cada casa, então observe principalmente a aparência. Quando estiver bem alto, dourado e levemente firme ao toque, significa que está pronto. Assim que retirar o soufflé do forno, leve-o imediatamente à mesa. O soufflé é uma receita que deve ser servida logo após assar, quando ainda está bem inflado, extremamente leve e soltando aquele vapor irresistível ao ser aberto. Ao cortar a primeira porção, você verá um interior incrivelmente macio, aerado e muito cremoso, com o sabor delicado do espinafre combinado perfeitamente com o queijo e o toque suave da noz moscada. É uma receita elegante, saborosa e perfeita tanto para um almoço especial quanto para um jantar mais leve. E não esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou desse soufflé, e também não se esquecer de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.